noite, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar o culto. Peço que você já tome o seu lugar. Nós vamos estar fazendo uma oração, mas antes disso, no estudo que nós estávamos tendo aqui, é dinâmico, muito bom, né? E eu lembrei de um versículo bíblico, e apesar de todas as coisas, eu lembrei de um versículo em Provérbios 21:30, fala que nenhuma sabedoria, inteligência ou conselho, não existe sabedoria, inteligência ou conselho contra Deus. Então, nós vamos fazer o que nós fazemos aqui, fazemos tudo de acordo com a vontade de Deus, nos esforçamos para fazer tudo de acordo com o que Deus quer, né? O que agrada ao Senhor. E nesta noite nós vamos estar cultuando a Deus, nós vamos render a Ele o culto, né? O fato de nós, eu ouvi uma mensagem, o fato de nós sairmos da nossa casa, parece ser uma coisa assim muito rotineira, né? Uma coisa assim, mas isso eu aprendi que quando eu saio da minha casa, venho para um lugar como esse, eu estou glorificando a Deus, em meio à criação, em meio ao universo, em meio a tudo que existe, e que em meio a toda a raça humana, todo o conceito que existe, em termos de religião, Deus, homem, nós, aqui de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Você está glorificando a Deus, estando neste lugar, neste propósito. Amém? Eu quero orar, e se você fique à vontade, se quiser orar, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por esse evento, por essa hora, por tudo isso aqui, por cada pessoa presente aqui, por toda esta possibilidade. Ó Deus, nós usamos aqui a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, nós usamos, Deus, a nossa vontade em te adorar, em te glorificar. E nós aqui, com tudo aquilo que nós temos e somos e conhecemos, queremos lhe render louvor, queremos lhe render graça, queremos ser Deus no mais profundo daquilo que nós podemos expressar. Nós queremos te adorar, queremos te glorificar, queremos que os céus contemplem, Senhor, este lugar, que os céus contemplem, Senhor, a nossa vida, que o Senhor contemple, ó Deus, mais profundo de nós, os nossos interesses aqui, Senhor. O Senhor conheça, examina o nosso coração, que o Senhor olhe para nós, ó Deus, na insignificância do nosso ser. Deus, nós aqui estamos, mesmo assim estamos, de coração aberto, de vontade, Deus, com desejo na alma de te conhecer, Senhor. E nós nos prostramos diante da tua presença, nós diante de tudo que existe, de tudo que vai existir, Deus, nós te adoramos. Nós, como a criação, a coroa da sua criação que nós somos, e nós como igreja resgatada pelo sangue de Cristo na cruz, ó Deus, pelo seu Filho, pelo seu propósito, meu Deus, nós te adoramos e te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha receber, eu peço que o Senhor venha, ó Deus, receber a cada presente neste lugar, a cada voz, a cada lágrima, a cada sentimento, venha ser expressivo através, Deus, talvez até de um soluço, de um silêncio, um pensamento aqui, Senhor, ainda que seja para a tua honra e seja para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Olhe para cada um de nós, para cada família. Olha, Senhor, para resgate, para a vida. Olha, Senhor, olha. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Eu quero
o grupo de louvor, né, vai estar a Ingrid, amém, o irmão Ari, a irmã Ingrid vai estar lendo os salmos, amém. Boa noite, igreja. Vamos ler os Salmos 29. Amém? Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém? Agora sim, a equipe de louvor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando nosso Deus com louvores agora. Som. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome
e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Bem forte. Não há Deus maior. Aleluia. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, 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 para o louvor. Aleluia. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
onde flui o amor. Aleluia. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso, Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. só a igreja. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Aleluia. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nesse último hino, os irmãos que vieram preparados podem estar contribuindo com seus dízimos e ofertas. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Pediria aos irmãos colocar de pé, por gentileza, vamos orar. Pastor Renato estará trazendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, pastor Renato, Senhor, que estará ministrando a tua palavra para a nossa vida, a nossa igreja, a tua igreja, Senhor. Eu peço que o Senhor venha usá-lo, que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha usá-lo mesmo, Senhor, que pessoas venham ser tocadas, que o Senhor venha nos transformar pelo poder do Evangelho, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da igreja. É um privilégio estar com os irmãos nessa noite. Privilégio e uma responsabilidade também estar falando sobre a palavra de Deus. E dentro disso, nós temos nos proposto a falar sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Porém, essa semana nós tivemos uma semana muito difícil, né? E o pastor Marcos e a irmã Lu, eles estiveram ali, digamos que, juntamente com o Rafael, bem no olho do furacão. E na quarta-feira eu estava me arrumando para vir para a igreja, estava tomando banho, na verdade, eram umas 7 horas, 7 e pouquinho, e eu pensei, puxa vida, né, um momento desse de extrema dificuldade, eu senti, cheguei à conclusão, como vocês preferirem, que eu deveria mudar o tema dessa noite, em vista do que aconteceu com o Rafael, né, a perda do pai, nós perdemos o nosso irmão José Francisco. Então, nessa noite a ideia é falar com os irmãos sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 11. Nós não falaremos sobre Paulo aos Gálatas, mas falaremos sobre João. Vocês já estão aí muito acostumados a ouvir falar sobre João, porque o nosso pastor Marcos tem falado, pregado. Que Deus tenha misericórdia de mim. Mas vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 11. Nós não faremos, talvez, uma pregação tão expositiva quanto a gente gostaria, mas que o Senhor tenha misericórdia da gente, principalmente de mim, tá bom? Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler aí do verso 1 até o 16. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao perceber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Verso 12. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro,
mas eles pensavam que estivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. No verso 15: por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Meus irmãos, este é o 7º e último e maior milagre público operado por Jesus e que foi registrado neste evangelho. Nós estamos aqui em torno de da última semana antes de Jesus ser preso e ser morto na cruz. Ou seja, estamos aqui há uma semana do desfecho do ministério de Jesus aqui na terra. E João, ele retrata esse caso, ele retrata essa história, porque é uma história envolvente, no sentido de que, no sentido de que em muitos ela desperta fé, em outros ela desperta o ódio. Se você for ler um pouquinho para frente desse texto, você vai ver que a partir daí os sacerdotes eles começaram a planejar a morte de Jesus, e inclusive depois disso queriam matar Lázaro também, ou seja, Lázaro tinha morrido uma vez, ressuscitado, queriam matar ele de novo, porque ele era ali uma testemunha viva, clara, a olhos nus do poder do Senhor Jesus. E é assim, meus irmãos, esse milagre do Senhor Jesus nos traz à tona, nos traz à baila algumas questões. Não apenas do sinal operado pelo Senhor Jesus, mas na questão também de que um homem estava doente. Este homem morre. A família, Marta, Maria e mais as pessoas que estavam em volta, não foi o texto que a gente leu, mas um pouquinho para frente você vai ver isso. Há uma grande comoção com a perda de Lázaro. Nós vemos o próprio Senhor Jesus, nesse texto, demonstrando o sofrimento. No versículo 35, ele chora. Em certo momento, ele se comove. O texto usa a questão de ele ser mexido em seu interior e ficar comovido. Ou seja, a questão do sofrimento é uma questão que nos acompanha há muito e muito e muito tempo. A questão das perdas, das dores, das dificuldades, daquelas coisas que muitas vezes nós não entendemos e que muitas vezes questionamos e perguntamos por quê, pense bem, não é uma novidade da sua vida. Outros tantos antes de você passaram por isso, outros tantos depois de você vão passar por isso. O próprio Senhor Jesus passou por isso. E isso vem de muito, muito, muito tempo. Desde basicamente da queda do homem, e a gente vai ver isso um pouquinho para frente. Dentro disso, nós temos nesse texto, assim como parte introdutória, para os irmãos se situarem, no capítulo 10, Jesus, digamos que ele tinha sido escorraçado de Jerusalém, porque ele havia ali entrado numa discussão com os sacerdotes, os senhores, os doutores da lei, naquele momento em que no capítulo 10 ele fala, olha, eu e o Pai somos um. Os sacerdotes ali, os homens do Sinédrio, eles pegam em pedras na mão para apedrejarem Jesus. Jesus sai de Jerusalém, ele atravessa o Rio Jordão e fica no deserto, em vilarejos e aldeias do outro lado do Jordão, região transjordânica, e fica por ali. Em um determinado momento, chega a ele um mensageiro. Marta e Maria mandam um mensageiro ao Senhor Jesus, comunicando a ele, olha, Lázaro estava doente. Lázaro precisa do Senhor. Lázaro está acamado. Lázaro está em dificuldades. Jesus permanece ali. O mensageiro vai embora, Jesus permanece ali 2 dias, ou seja, ele não sai de imediato. Olha, a gente precisa ir lá dar um apoio para Lázaro, eu preciso ir lá curá-lo. Não, ele fica 2 dias, e depois ele vai. A gente vê que Betânia, onde morava Lázaro, Marta e Maria,
era uma aldeia que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Entre Betânia e Jerusalém havia ali o Monte das Oliveiras. De Jerusalém até onde Jesus estava era 1 dia de viagem. Jesus fica 2 dias, ele não vem de imediato. Ele vem no final do 3º para o 4º dia. Ele chega no 4º dia. É aquela coisa que quando ele chega assim e pede para abrir, né, o sarcófago ali, ou a sepultura. Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal. E em 2 momentos, um Marta e outro Maria falam para Jesus, poxa, se o Senhor tivesse vindo antes, haveria algo que fazer. Mas aí a gente vai ver um pouquinho para frente os porquês destas coisas. Mas a primeira ideia que eu gostaria de conversar com os irmãos é que o fato de Lázaro, o fato de Marta, o fato de Maria serem amigos, queridos pelo Senhor, não os privou de sofrimento. Ou seja, Lázaro adoeceu, Lázaro morreu. Marta e Maria sentiram a dor da perda. Elas ficaram se perguntando por que Jesus demora. Elas ficaram ali fazendo as questões do funeral. Elas ficaram ali sofrendo e pranteando o seu morto. O fato deles serem conhecidos e amados pelo Senhor não os privou dos sofrimentos. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada, e somos amigos, somos parceiros, né, de caminhada. O pastor Marcos, eu ou qualquer outro pastor não está acima de vocês em termos de privilégio, em termos de ter posição mais elevada. Pelo contrário, o Tiago nos fala isso, né? Que aquele que quer ensinar, que quer estar à frente, que pense bem, porque vai ser mais cobrado. Mas, por outro lado, nós estamos juntos na mesma corrida, estamos juntos na mesma caminhada. O que eu quero dizer é que, independente da nossa posição, independente de quem somos, nós também nessa vida, o fato de servirmos ao Senhor não quer dizer que deixaremos ou que os nossos sofrimentos serão atenuados. A dor, a perda, a dificuldade está para todo mundo, até dos mais jovens aos mais velhos. Eu, particularmente, tive uma época da minha vida que eu pensava, puxa vida, tudo dá certo para mim. Puxa vida, né? Eu meto a cara e consigo. Até que as dificuldades vieram e eu vi que eu não era tão bom assim. Ou seja, meus irmãos, aqueles Marta, Maria e Lázaro, eles sofreram. E isso nos aponta para quê? Para a necessidade de também nos conscientizarmos que, enquanto estivermos aqui, sofreremos. Em maior ou menor grau. Mas nós, enquanto estivermos aqui, sofreremos. É uma certeza. Por mais que dinheiro que tenhamos, por mais saúde que tenhamos, por mais condições que tenhamos. Nesse mundo, nós vemos ele totalmente ele impregnado do mal, impregnado do pecado. Os homens se degladiam, os homens se matam, os homens se torturam, se exploram. Muitas vezes hoje nós aqui na nossa realidade mais, digamos, mais caseira, mais cotidiana, nós estamos bem. Amanhã nós não estamos tão bem. E por que será? Nós vemos, por outro lado, nos nossos dias, uma mensagem ou um grupo de mensagens que nos apontam exatamente para o contrário. Não, você é servo de Deus, você não terá doença. Você é servo de Deus, você não será pobre. Você é servo de Deus, você não terá problemas na família. Você é servo de Deus, você não terá problemas existenciais. Mas a Bíblia nos aponta exatamente o contrário. Marta, Lázaro e Maria eram amados pelo Senhor Jesus. E nem por isso deixaram ou foram privados de sofrimento. Então, meus irmãos, é complicado falar nisso, mas eu e você temos problemas. E aqui já vai primeiro insight. Talvez seja a hora de nós pararmos de resmungar. Talvez seja a hora de pararmos de reclamar.
e pensar, o Senhor nos ama. Ele está demorando 2 dias para chegar, mas Ele vem. Ele está demorando 2 dias, Ele para poder estar aqui. Se Ele estivesse aqui, não haveria acontecido as dificuldades, Lázaro não morreria. E um detalhe, possivelmente quando o mensageiro saiu de lá, ele acabou de sair, Lázaro morreu, ali pelas continhas de padaria que você faz ali dos dias. O fato de sermos servos e amados pelo Senhor não nos priva do sofrimento. E essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. O verso 2 nos diz que esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os cabelos. Ou seja, João ele fala de Maria no capítulo 12, quando ela unge os pés do Senhor com um bálsamo caro, e Judas fica todo nervosinho. Puxa, daria para ajudar muita gente com isso aí, né? Essa Maria, ela é novamente citada aqui pelo evangelista e também é citada por Mateus, por Marcos. O fato de sermos servos e amados pelo Senhor não nos priva de sofrimentos. Uma coisa que é interessante no texto nós vemos que quando elas mandam chamar Jesus, a mensagem é essa: aquele que o Senhor ama está doente. No verso 5, ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela e também a Lázaro. No sofrimento, a primeira coisa que nós perguntamos, a primeira ideia que a gente passa na nossa cabeça é: por que Deus me abandonou? Por que Deus está fazendo, ou muitas vezes, por que Deus está fazendo isso comigo? Ou aonde está o Senhor? Ou o que eu fiz para Deus? E aí começa um monte de perguntas abobalhadas, né? Mas talvez, com Maria e com Marta, né? Se o Senhor estivesse aqui, tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Ou aquela coisa: por que o Senhor demorou tanto, Jesus? 2 dias para chegar aqui, quase 3. Mas o texto de novo afirma o amor de Deus por meio de Cristo Jesus a Marta, Maria e Lázaro. Não deixe que o sofrimento faça você esquecer de que, apesar da dor, da doença, da frustração sentimental ou profissional ou até mesmo existencial, o Jesus que amava Marta, Maria e Lázaro ama você. O sofrimento não é maior do que o amor de Deus por você. Ponto. Está doendo, a paciência já está no limite, você não aguenta mais. Jesus te ama. Aquele que o Senhor ama está doente. Aquele que o Senhor ama sofre. Aquele que o Senhor ama se preocupa com os filhos, com os pais, com os parentes. Aquele que o Senhor ama se pergunta por que está sozinho. Aquele que o Senhor ama tem um monte de problemas. Mas os nossos problemas não são maiores do que o nosso Senhor. O fato desse Jesus amar a Marta, Lázaro e Maria não os priva da doença, não os priva do sofrimento, não os priva da dificuldade. Vamos lá. Uma segunda ideia que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vamos voltar para o texto aqui. Nós estamos 5 ainda. No verso 5, finalzinho. No verso 4, ao receber essa notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, a morte não é o ponto final para Lázaro. Essa morte de agora, né? Essa morte para ele não é o fim, mas ela será para a glória de Deus. Ou seja, através desse fato, desse óbito, né? Sendo meio delegado de polícia, através desse óbito de Lázaro, o nome de Deus será glorificado. O que é glorificar o nome de Deus? É fazer com que todos reconheçam o poder e a grandeza dele, a fim de que o Filho seja glorificado por meio dela. Idem, Deus Pai e Deus Filho seriam glorificados por esse infortúnio na vida de Marta, de
de Maria e principalmente de Lázaro. E daí eu tiro uma segunda ideia. Meus irmãos, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos espinhos na carne, são para a glória de Deus. O servo de Deus, embora sofra, não sofre de maneira a que o seu sofrimento não sirva para nada. Eu estou com outro termo na cabeça, mas ele não consegue vir para a língua. O sofrimento do servo de Deus não é perdido, não é em vão. Os nossos momentâneos sofrimentos, vejam bem essa palavra, momentâneos sofrimentos, são para a glória de Deus. Voltando, a gente nem leu o texto, eu fico indo lá para frente no capítulo 11, mas tudo bem, o Senhor me ajude. Marta e Maria, elas viam o presente, elas não entendiam, elas lamuriavam, elas não conseguiam ver. E é de estranhar por que Jesus, ao saber da morte de Lázaro, olha, vamos pegar o Uber e vamos embora. Não, ele fica 2 dias. Por que isso? E muitos, Hernandes Dias Lopes, inclusive, ele comenta isso, e eu acho que talvez seja algo válido. O tempo do homem não é o tempo de Deus. O tempo do homem fala, olha, urge, o tempo urge, vamos lá para Lázaro, vamos lá pranteá-lo, vamos lá consolar Marta e Maria, vamos dar nossos pêsames, vamos chorar junto, vamos levar uma palavra, mas Jesus não, ele fica 2 dias. Quando o mensageiro chega, Lázaro já estava morto. Mas Jesus, em sua onisciência, ele já sabia que estava morto. Agora, ele fica 2 dias. E Hernandes Dias Lopes fala o seguinte, o tempo humano é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Ou seja, o nosso Cronos é limitado à hora, ao tempo, ao presente. Deus é atemporal, ou seja, para ele o tempo não conta, não vale, ele está acima disso. Uma outra questão, por que Jesus demorou 2 dias? Havia uma tradição entre os judeus de que, se alguém morresse, ele teria, digamos que até 3 dias, se aparecesse alguém lá, orasse, um profeta, um curandeiro, fizesse alguma coisa, na cabeça do judeu, isso aí, esse homem é um curandeiro, esse homem é um profeta, esse homem... A partir do 4º dia, não, só Deus. Então, a gente pode especular que Jesus deu esse tempo, retardou esse tempo justamente para isso. Ou seja, Lázaro andando pelo caminho, e após ser ressuscitado, é lógico, andando entre as pessoas, era um tapa na cara das pessoas que duvidavam que Jesus era o Filho de Deus. Porque aquele homem ficou 4 dias na tumba. Não foi 3, não foi 2, não foi 1. Qualquer médico, curandeiro, qualquer coisa, de repente poderia, se curasse antes do 4º dia, foi um profeta, foi um santo homem. Mas não, só Deus poderia curar depois do 4º dia. E nós sabemos que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Voltando para a nossa vida, e aí a gente está, esse sermão estou tentando fazer meio em termos de reflexão, tá bom, meus irmãos? Não estou me aprofundando tanto quanto poderia, sei lá. Mas vejam só que a morte de Lázaro, a dificuldade, o que tudo envolvia era para a glória de Deus. E o nosso sofrimento, e daí eu tiro que o sofrimento de Lázaro, a morte, o sofrimento de Marta e Maria seriam para que Deus seja glorificado, para que Cristo fosse glorificado. Daí a gente parte de que os nossos momentâneos sofrimentos, a nossa momentânea dificuldade, podem sim ser instrumentos para a glória de Deus, para que Deus seja reconhecido na sua vida, para que Deus seja honrado através da sua vida, para que as pessoas vejam que há algo de diferente em você, para que as pessoas vejam que o Deus que você serve é um Deus poderoso, que atua ainda hoje, que é um Deus poderoso, perfeito, justo. Os nossos momentâneos sofrimentos, e esse momentâneo mais para frente vai fazer sentido para a gente, são para a glória de Deus.
nem o cair dos meus fios de cabelo ou o cair de uma folha de uma árvore passam desapercebidos diante de Deus. Se Deus não poda, não corta o nosso sofrimento, há um motivo. Tenha certeza disso. Deus não é um policial cósmico. Isso aí tem um livro que a gente leu na faculdade há milhares de anos atrás. O Seu Deus é Pequeno Demais, de J.B. Phillips. E ele usa algumas figuras para representar a forma errada com que as pessoas pensam sobre Deus. E ele fala que uma das figuras é o policial cósmico, com um cacetete na mão. Ou seja, ele está ali esperando você errar, ele está ali esperando você cair para vir e bater em você com o cacetete. Deus não é assim. O sofrimento do justo tem um propósito. O livro de Provérbios inteirinho tem várias citações sobre por que o justo sofre e por que o injusto tem a aparente felicidade. Nós vemos ali Jó que, sem comentários. Por que Deus faz um homem que o temia, um homem bem-sucedido, no sentido de ser abençoado por Deus, de repente, tudo vira? Havia um propósito para tudo aquilo. E o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? Não estou falando para você deixar o seu tratamento, não estou falando para você deixar o seu psicólogo, não estou falando para você dar um de positivista louco e falar, eu não estou mais doente. Não é isso. Se trate, continue com os seus procedimentos, porém saiba que eles não são em vão. De alguma forma Deus permite e tem um propósito para isso. E ainda que em última instância, a glória do próprio Deus. Esta doença não é para a morte, ou seja, ela não é o ponto final na vida de Lázaro. A doença, a dificuldade, a perda, o sofrimento, a dor, não é o ponto final na sua vida. Eu não estou sendo positivista aqui. Eu estou querendo dizer para você, meu irmão, que confie em Deus apesar da dor. Confie em Deus apesar da perda. Confie em Deus apesar da dificuldade, porque tudo isso, mais cedo ou mais tarde, redundará em glória para Ele. E nós podemos ver na história isso. Testemunhos na Bíblia e fora da Bíblia, de homens que, com sua vida, com seu sofrimento, com seu cárcere, nós vemos, por exemplo, na Bíblia, um homem construindo um barco enorme no meio de um deserto, e todo mundo ali tirando sarro da cara dele, chamando ele de louco, chamando ele de doido. Nós vemos na Bíblia um homem que, por amor a Deus, é jogado dentro de uma cova com leões. Nós vemos na Bíblia 3 moços, ou moços, né? 3 moços que foram lançados dentro de uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Nós vemos Jeremias um pouquinho mais para frente, ainda na cronologia bíblica, em que ele é jogado dentro de um poço e colocado barro até a ponta do seu nariz, numa cisterna. O sofrimento desses homens não são em vão, e não foram em vão. Eu não estou dizendo que você, pelo fato de sofrer, vai ser igual a um Jeremias, nada disso, mas confie no Senhor. Estes homens confiaram. A morte de Lázaro não seria em vão, mas para a glória de Deus. Confie. A sua dificuldade pode ter um ponto final amanhã, ou daqui 1 hora, ou daqui 1 ano, ou talvez não tenha, só na glória. Mas ela servirá para a glória de Deus. Os nossos momentâneos sofrimentos são para a glória de Deus. No verso 11 a gente vê Jesus chamando Lázaro de amigo, É gostoso isso. Então a gente percebe ali que existia um laço de proximidade entre Jesus e aquela família. Um terceiro ponto. Nós já comentamos, verso 7... Jesus fala, olha, vamos outra vez para a Judéia. Nós vamos voltar para lá. Aí os discípulos, puxa mestre, há pouco tempo aí os caras quase arrancaram o nosso couro lá, queriam apedrejar a gente. E o Senhor quer voltar para lá? Ou seja, Jesus, nosso mestre, foi um homem de sofrimentos.
Ao contrário de vários tipos de Jesus que tentam nos vender, aquele Jesus boa pinta, né? Tem uns desenhos de Jesus que você vê ele assim, fortão e tá fazendo assim. Não sei, não bate com o Jesus bíblico. Você vê o Jesus meio hippie, né? Meio paz e amor. Não é isso também. Jesus, nosso mestre, foi um homem de sofrimento. A gente até já citou aqui, nesse texto, o texto mais curto da Bíblia, né? 10:35, Jesus chora. Ele sofre pela perda de Lázaro. Ele se sente comovido ao ver a situação de Marta e Maria ali. Olha, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo. Nós vemos Jesus dormir. Jesus, quando fazia as caminhadas de um lugar para outro, ele suava. Ele sentia o calor ali da Palestina. Ele sentia fome. Ele sentia cansaço. Antes de começar seu ministério, trabalhando com seu pai como carpinteiro, quando ele dava ali, entrava uma ferpa no dedo, ele sentia dor. A diferença é que ele não era um homem comum. Encarnado, o Filho de Deus estava. E nós vemos lá em Filipenses 2, do verso 7 em diante, né? A kenosis, ou seja, o estado de humilhação, quando ele deixa a presença do Pai, quando ele deixa os céus, quando ele deixa, digamos assim, o seu habitat natural e encarna aqui entre nós e começa a passar uma vida medíocre como a nossa. E ele fala para os discípulos, olha, Lázaro morreu, vamos para a Judéia. E os discípulos ficam todos com medo. Poxa, mas o pessoal lá quer arrancar nosso couro, quer apedrejar a gente. No capítulo 10, você lembra, Jesus? Aconteceu isso aí, está lá registrado. E o Senhor quer voltar para lá. E Jesus fala o seguinte, verso 8, 9, início do verso 9. Não é verdade que o dia tem 12 horas, ou seja, o dia lá, o pessoal contava a partir das 6 da manhã, até as 6 da tarde. Se alguém andar de dia, não tropeça. Ou seja, por que vê a luz desse mundo? O que Jesus está dizendo aqui? Olha, pessoal, está terminando o dia, mas não terminou ainda. Dá para a gente fazer alguma coisa ainda. Dá para a gente ir lá. Dá para a gente ir lá, cumprir o que tem que ser cumprido. Não apanhar, pelo menos vocês. Porque o dia não terminou. Estamos ainda na luz do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Eles não estavam sendo, no sentido em que Jesus estava aplicando esse dito, essa luz do mundo, porque vê a luz deste mundo, mas eles estavam com a luz do mundo. Não a luz do sol, não a luz do dia, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, entre eles, no finalzinho da sua missão aqui. A questão de dias de encerrar a sua missão neste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, esse dito de Jesus, a resposta de Jesus para os seus discípulos é essa. Olha, vamos que ainda tem tempo. Vamos que ainda está passando. Tudo que tem que ser cumprido está nos finalmente para terminar, mas ainda não foi cumprido. Isaías 53, o profeta Isaías, né? Ele viveu em torno de 700 anos antes de Jesus. E vocês conhecem muito bem o que está escrito lá em Isaías 53. O verso 3 chama Jesus de homens de dores e o que sabe o que é padecer. Jesus, enquanto aqui conosco, sofreu, padeceu. Jesus aqui entre nós, como está escrito no verso 35, chorou. No verso 33, ficou com o espírito agitado e se comoveu. Ao olhar por Jerusalém, ele se comove. Jesus, ele sabe o que é sofrer. O Jesus que salva a sua alma, o Jesus que é o seu Senhor, o Jesus que te resgatou, ele sabe muito bem cada milímetro, cada porçãozinha, por menor do que seja, daquilo que é sofrer. Porque muitas vezes a gente pensa assim, talvez você seja o ser humano mais evoluído, eu não sei, mas eu sou.
Eu penso assim, muitas vezes a gente pensa, olha, dá a impressão que Deus não conhece o meu sofrer, porque Ele não faz nada, porque os 2 dias de Marta e Maria são pouco em vista da minha vida, que é de sofrer, de padecer e de dificuldade. Onde está Deus? O que Ele está fazendo? Mas esse Jesus, a quem muitas vezes a gente fala umas bobagens para Ele sabe o que é sofrer, tintim por tintim. Ele é o homem de dores e que sabe o que é padecer. E quando eu falo em sofrer, até na quarta-feira a gente conversou assim umas 2 ou 3 fases com o pastor Marcos. Olha, a vida dele, só de viver entre nós já foi ele caiu ali da primeira divisão lá no céu para baixo. O fato de se submeter às limitações físicas, sofrimento. O fato de sentir fome, sofrimento. O fato de ser ali, de sentir tristeza, ele sentiu, ele chorou, ele teve dificuldade, ele se comoveu com o povo, sim. Mas lembre-se que estamos aqui na última semana do ministério de Cristo. Daqui a alguns dias ele irá ser traído. Daqui a alguns dias ele será preso injustamente. Daqui a alguns dias ele apanhará. Daqui a alguns dias vão colocar uma coroa de espinho, com cada espinho dessa coroa em torno de 10 centímetros. Daqui a alguns dias vão açoitá-lo. Daqui a alguns dias vão furar-lhe o lado. Daqui a alguns dias vão colocar uma capa nele e vão chamá-lo de rei dos judeus. Esse homem conhece o que é sofrer. E o que eu quero dizer para você que, meus irmãos, por mais que você sofra, por mais dificuldade, tristeza e amargura que você tenha na sua vida, nada se compara ao sofrimento do seu Senhor. Nada o desqualifica como aquele que, no momento da sua dor, pode lhe ajudar. E seguindo o sofrimento de Jesus, ele é pendurado numa cruz, suas mãos são pregadas, os seus pés são pregados, os ossos da sua mão possível, alguns falam que é mão, outros falam que é pulso, não interessa, doeu muito, sangrou muito, quebrou ossos. Quebrou ossos não, porque tem uma profecia que fala que nenhum osso dele se quebraria, mas, independente disso, ele sofreu. E ali, ele fica ali tentando respirar e combater a dor. Cada vez que ele subia para puxar o ar, lhe doía excruciantemente o corpo. E ele abaixava e doía, e ele ficava sufocado, e tentava, e ficava. E aí que nós conversamos com o pastor Marcos na quarta. Deus meu, por que você me desamparou? Ou seja, foi um momento do ápice do sofrimento. Por quê? A humilhação de estar nu ou seminu diante das pessoas, a humilhação, a dor física excruciante, ver seus queridos ali olhando, mãe, discípulos, irmãos, ver os romanos lhe humilhando e lhe xingando, e a dor e o sofrimento maior, a falta de Deus. Ou não a falta no sentido de que Deus faltou, mas o momento em que ele esteve só. Então, Jesus sofreu, meus irmãos. Ele sabe exatamente. Ele tem a experiência de... sendo meio adolescente, ele manja do que é sofrimento. Ele entende. Por isso, você pode se voltar para ele. Por isso, você pode se colocar nos pés dele. Por isso, por maior que seja a sua dúvida, por maior que seja a sua impaciência, por maior que seja a sua dificuldade, sua dor, na alma, no corpo, na mente, não sei aonde, você pode colocar nos pés dele em oração. Você pode se achegar a ele, porque ele sabe exatamente do que você está falando. Não é como você chegar para alguém e começar... você vai, sei lá, falar de algo para uma pessoa, só que aquela pessoa não faz a mínima ideia do que está falando. Por exemplo, vem um cientista nuclear e começa a falar para você de coisas de física nuclear, e você fica com aquela cara de ué, o
que ele está falando? Com Jesus não é assim. O sofrimento não é algo distante, não é algo só de ouvir falar, não é algo que ele não conheça, não saiba, ou só saiba por meio de livros. O seu Senhor sofreu, logo ele te entende, logo ele é apto para te salvar. E por fim, no verso 12, nós vemos aqui uma aparente ignorância dos discípulos. Quando a gente chama alguém de ignorante, a pessoa se ofende, né? Eu sou ignorante. Mas se você perguntar algo de física nuclear para mim, eu não sei, porque eu sou ignorante, eu não conheço. E os discípulos, olha só no verso 12. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Para quê? Ele está dormindo, ele está doente, mas está lá dormindo. E aqui tem para a gente soa meio, né? Meio bizonho, mesma coisa. Pô, Jesus, né? Mas lá para o pessoal da época de Jesus, para os judeus, muitas vezes você falar em morte tem implicação de sono. Quando você fala, muitas vezes você, em vez de falar morreu, não, está dormindo. Então, assim, Senhor, se dorme, estará salvo. Ou seja, ele está dormindo. Aí Jesus pega e o João até explica, né, essa coisa que está aqui, né, essa diferença. Jesus falava da morte, mas eles pensavam que estava falando de sono. Então Jesus tem que pegar, montar um quadro assim, começar a desenhar para eles. Pessoal, Lázaro morreu. Ponto. Não é dormir, não é roncar. Lázaro estava doente e agora morreu. Ou seja, muitas vezes a gente também, na nossa vida de servos de Deus nesse mundo, de filhos de Deus, a gente também fica meio boiando. A gente não sabe exatamente as coisas. E nem tudo nos é revelado. Tem esse detalhe. Tá, o pastor falou que o meu sofrimento lá, a minha dor, eu choro toda noite por causa de tal coisa, é para a glória de Deus. E aí? Muitas vezes a gente fica nessa confusão de morte e sono. Mas pense bem, na nossa suposta ignorância, ou na nossa ignorância a respeito de muitas coisas da nossa vida, há lugar para fé. E se você não tem fé, peça ao Senhor que lhe dará abundantemente. A ignorância dos discípulos, e aqui é só o Senhor Jesus que faz essas coisas. Estamos falando de morte, de tristeza, de uns discípulos meio tacanhos e meio, né? E Jesus fala no verso 15, por causa de vocês me alegro. No meio de um contexto de perda, de dor, de tristeza, por causa desses discípulos bizonhos, Jesus se alegra. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. O que Jesus está falando aqui? Ó? Eu me alegro porque vocês não estão lá, ou porque eu já não estou lá. Porque agora vocês vão ter a oportunidade de ver um sinal, ou vocês vão ter a oportunidade de crer de verdade. Meus irmãos, quando nós olhamos somente para Lázaro morto ou dormindo, ou quando a gente fica na dúvida se ele está morto ou se está dormindo, ou quando a gente fica muitas vezes só focado na crise, né? No problema, e isso é até natural, porque a gente é homem, a gente é pecador, a gente se desespera facilmente. Muitas vezes a gente esquece de Deus. A gente quer fazer as coisas no poder da nossa própria força. Quer resolver os problemas e no poder das nossas próprias mãos. A gente quer muitas vezes que aquilo passe o mais rápido possível e não passa. E você trabalha mais, você esforça mais e não passa. E você começa a mudar coisas na sua vida, e o sofrimento e a dor, o que te incomoda, não passa, não deixa de existir. E continua. E aí você desanima. E aí você entrega os pontos. E aí você, sei lá. Mas olha só, esse Jesus que em meio a toda essa dor, ele é capaz de se alegrar. O que eu quero dizer para você nisso? Em Deus há a verdadeira alegria. Em Deus há a verdadeira satisfação. Em Deus, apesar do mar revolto e do barquinho quase afundando,
Se Jesus no barco está, tudo vai bem. É o coreto de criança lá. Mas é verdade. No sofrimento dessa vida, nas dúvidas dessa vida, na insatisfação que a vida muitas vezes lhe proporciona, Jesus foi capaz de ficar alegre. Ou seja, não será o seu marido que vai te deixar, te satisfará plenamente. Não vai ser a igreja, não vai ser o carro, não vai ser a faculdade, não vai ser o dinheiro, não vai ser o seu sonho realizado. Embora essas coisas sejam muito boas, sem problema, ok? Porém, se nós colocamos os nossos corações nela, isso falha. Uma hora eu te deixo na mão, uma hora o seu sonho não se realiza do jeito que você quer, uma hora a dificuldade vai suplantar as suas forças. E aí? Por causa de vocês me alegro. Em todos os momentos da sua vida, esteja com esse Senhor. Coloque os seus sonhos, os seus desejos. Você pode sonhar, ter desejos. Aqui não é a mensagem universal, tá bom? Mas sirva ao Senhor integralmente. Coloque o seu caminho, os seus sonhos, os seus desejos diante do Senhor. Coloque diante do Senhor as suas dificuldades e permaneça nele, e ainda que com elas ou sem elas, mas permaneça no Senhor. Por causa de vocês eu me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. No verso 21 e 32, eu citei ele várias vezes. No verso 21 foi Marta que disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No verso 32 foi Maria, que chegou ao lugar onde Jesus estava e ao vê-lo lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. No seu sofrimento, na sua vida, o Senhor está nela. O pastor Franklin Ferreira, ele contou um testemunho de um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, onde havia ali vários judeus perfilados e um pelotão de fuzilamento nazista, e de repente pegaram ali um menininho muito novo, um adolescente, que ele era tão magro que as roupas ficavam ensacadas nele, e penduraram ele na corda, e ele não conseguia, ele era tão magro que ele não enforcava na corda, porque não tinha peso. E ficaram ali por minutos vendo ele se debater pendurado na corda e nada dele morrer, até que deram o jeito dele morrer. E uma daquelas pessoas, dos judeus que estavam ali, perguntava: aonde está Deus nisso? Aonde está Deus agora? E alguém respondeu: está exatamente onde ele sempre esteve, do lado daquele menino. Deus está do lado do nosso sofrimento. Ele está junto conosco, digamos assim, em nosso sofrimento. O sofrimento dos servos de Deus, embora existam, não passam em vão diante de Deus. Meus irmãos, o sofrimento não é fruto de desamor de Deus, tá bom? Você sofre, você tem dificuldades, não é porque Deus te odeia, porque Deus quer. Muitas vezes o Senhor nos prova, ok? Muitas vezes o Senhor nos testa, ok? Mas em última instância, o sofrimento é fruto do pecado humano. Aprenda isso. E isso é tão velho, tão velho, tão velho. Olhe lá para Gênesis. Você vai plantar, vai crescer abrolho, você vai ter dificuldade para se alimentar, vai ter sofrimento nas dores do parto. Gênesis 3 já tem um irmão matando o outro. Daqui a algum tempinho já tem os caras construindo uma torre. E em Noé, Deus já olha e puxa a vida. A maldade do homem se multiplicou de uma tal forma. Tudo em consequência do quê? Da queda. Uma outra ideia sobre o sofrimento é que ele é um aviso aos nossos ouvidos. A dor, ela é uma frase aqui de Hernandes Dias Lopes. A dor é uma trombeta, um sofrimento, um aviso solene de que é impossível transgredir os preceitos de Deus sem sofrer as devidas consequências. Ou seja, o pecado, voltando lá. Até a morte de Lázaro, embora aquela morte tenha sido para a glória de Deus, ok. Mas todos nós, a partir de Adão, morremos por causa do pecado. Uma outra ideia é que nós podemos aprender com o sofrimento, ok? O sofrimento, em vez de ser o nosso torturador, ele pode ser o nosso pedagogo, o nosso ensinador,
o nosso professor. E, por último, irmão, ainda que você sofra a vida toda, e é uma das esperanças que o livro de Provérbios dá, a questão do sofrimento, principalmente o sofrimento do justo. A questão de que, ainda que você sofra a vida inteira, ainda que o injusto fique na boa a vida inteira, todos nós compareceremos diante de Deus. E aí as coisas serão colocadas em ordem. Aí nós teremos a consolação eterna e o injusto a danação eterna. Danação não é palavrão, tá bom? É contrário de consolação. Mas pensem nisso. Oremos para que a nossa dificuldade, o nosso sofrimento acabe amanhã, hoje, agora, mas que a vontade do Senhor seja soberana e prevaleça. Se assim o Senhor quiser, ela acabe. Se assim o Senhor quiser, que ela continue, mas que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender as dificuldades dessa vida. João 16:33 nos afirma que neste mundo nós teremos aflições, mas tenham de bom ânimo. Tenham coragem, bom ânimo é coragem, porque Jesus venceu o mundo e a nossa vitória está nele. Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Que o Senhor nos abençoe. Que em meio à dor, em meio à dificuldade, possamos recair aos braços do Senhor e seguir em frente e conviver até quando o Senhor nos permitir. Eu vou chamar aqui a Karen e a Brenda e depois o pastor Marcos para encerrar o culto. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Nós não somos privados de sofrimento, mas os braços de Deus sempre serão descanso para nós. Graça e paz, irmãos. Queridos, dia 27 de julho nós temos um jantar de casais. Então eu queria que você, homem, não fosse embora sem falar comigo, tá bom? Que tal a gente conversar para que você possa fazer um convite à sua digníssima, à sua amada, tá? Eu estou dizendo porque, irmãos, nós temos, eu acho que talvez vaga para mais uns 10 ou 12 casais, porque os irmãos sabem, é pequeno aqui, né? Então é limitado, tá? Então, dia 27 é um sábado, então fala com a gente, tá bom? Sério, pastor? É dia 26 de julho, então. Obrigada, pastor. Primeiro eu falei dia 24, agora dia 27. Me perdoa, irmãos. Dia 26, então. É um sábado. Ah, eu estou com aquela data que o senhor me falou aquela vez, mas tá bom. Graças a Deus, né? Eu não estou tão ruim. Então, dia 26, irmãos, tá? Então, vem. Tá bom. É isso aí, irmãos, é isso aí, tá bom? Tá aí, por favor, é isso aí. Homens, falem comigo, tá bom? O convite é lindo, eu dou para você e aí você faz um convite para sua esposa, tá bom? É essa data aí, tá aí ainda? Sábado nós temos EBF de férias, tá bom? A partir das 15 horas. Então, eu preciso de uma equipe para trabalhar. Quem tiver vontade de me ajudar no sábado aqui, dá um toque, vou fazer um grupo e a gente vai fazer um evento bem bacana aqui para a honra e glória do Senhor, evangelizar as crianças, tá bom? Eu preciso de uma equipe. Se você tem vontade de me ajudar, EBF de férias, traga as crianças, sobrinhos, filhos, netos, amigos, quem vocês quiserem, traga porque a gente vai estar falando do amor de Jesus. Deus abençoe, amores. Graça e paz, irmãos. Hoje é um dia especial para esta igreja, porque o pastor Renato está fazendo aniversário. Por favor, Valdeci, você foi incumbido. Amém. Glória a Deus. Pastor Renato. Vem aqui, pastor Renato. A igreja estará, como é que fala, né? Eu costumo dizer, materializando, né, as felicitações pelo seu dia, seu aniversário, né? Graças a Deus. Amém. Amém? A igreja está passando para o irmão. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
que a mensagem do Senhor Jesus Cristo tem sido um auxílio para o aprisco. Jesus disse assim: aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, os pastores das ovelhas dessa igreja são aqueles que pregam Jesus. E nós somos um deles. Temos outros aqui que também nos ajudam, né? Então é isso, Jesus disse: aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Renato. Que Deus dê força, vida, saúde, graça, entendimento, tudo para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, tinha mais um ponto na conclusão do sermão, que o sofrimento é uma enorme oportunidade da gente ajudar o próximo. E temos um próximo na igreja que está sofrendo muito, não sou eu. Você possa entrar em contato com o Rafael, uma mensagem, um telefonema, ou quando você vê-lo, ir na casa dele, não sei, abraçá-lo, que eu acredito que ele precise da demonstração de amor da igreja, tá bom? Amém. E provavelmente, dentro dessa semana, ele está de volta. Precisou ir para presidente, né, por conta do velório do pai, e ele deve estar por aqui nessa semana. Assim que chegar, possivelmente ele vai dar um aviso. Bem, vamos agradecer então. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida. Te honramos na vida e na morte. Te pedimos, ó Pai, neste momento que o Senhor dê graça, Senhor, ao pastor Renato. Sustente-o nas tuas mãos. Use-o, ó Deus, para o benefício da tua igreja e para a glória do teu nome. Nós precisamos dele e nós nos alegramos e nos festejamos aqui dizendo: glórias a ti, ó Pai, pela vida deste homem. Louvamos o teu nome, Senhor, e pedimos a tua graça e te agradecemos, ó Deus, por esta dádiva em nos fornecer um ministro do Senhor em nosso meio. Graças te damos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome e te agradecemos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Parabéns. Fechou, né? Vamos orar, irmãos, aproveitar. Estamos de pés, né? E que os irmãos tenham uma boa semana. Pai querido e santo, obrigado, Senhor, nesta noite, por esta oportunidade de, primeiro, de poder ouvir a tua voz, de poder ouvir as tuas instruções, de poder, ó Pai, ouvir os mistérios do Senhor contidos nas Sagradas Escrituras. Nos ajude, Senhor, a guardar no nosso coração a tua palavra, porque o dia mau sempre vem. Muitas vezes estamos passando por ele, e a tua palavra é aquela que nos dá o conforto, a paz, a segurança, a resistência para podermos suportar o dia mau. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tuas instruções. Te pedimos, ó Deus, continue conosco. Graças te damos pela paz, pela salvação. Obrigado pelo alimento de cada dia, o pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela direção do Senhor em nossas vidas. Graças te damos por tua segurança. Obrigado por nos guardar, obrigado por nos proteger. Pai, temos muito do que te agradecer. Passaríamos a noite toda, ó Deus, citando itens, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. E te pedimos, ó Deus, o pão nosso de cada dia. Que o Senhor nos dê um final de dia e que amanhã o Senhor nos conceda novamente a tua graça e assim por diante em sucessivos dias. Precisamos do Senhor, te louvamos e te agradecemos por tua graça. E pedimos, ó Pai, que haja cura em nosso meio, no sentido espiritual e físico, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, providencie a cada um de nós, ó Deus, as tuas misericórdias, que o Senhor conceda, Senhor, a cada um de nós a tua graça e o teu favor. É o que pedimos e clamamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje, amanhã e sempre. Que todo o povo que é de Deus possa dizer amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Na paz do Senhor.